O item 14 do livro do profeta Isaías, a ruína da Babilônia e o livramento de Israel. Estudando Isaías capítulo 13, versículo 1 a 22 e capítulo 14, do versículo 1 a 23. Capítulo 13, versículo 17 diz: Eis que eu despertarei contra eles os medos. Essa Babilônia que Deus anuncia é uma referência simbólica ao exército do anticristo. Isaías fala da Babilônia porque o exército do anticristo parte do lugar onde fica a antiga Babilônia, que é o atual Iraque. O Apocalipse diz que o rio Eufrates abre caminho para o exército do anticristo na batalha do Armagedon. Eu coloquei Apocalipse capítulo 16, versículo 12 a 16. Eu vou ler o versículo 12, porque esse versículo ele identifica o lugar de onde parte o exército do anticristo. Veja, Apocalipse 16, 12. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Onde fica o rio Eufrates? Principalmente no Iraque. Tá bom? Um dos países mais importantes do mundo árabe, que são os maiores inimigos de Israel. O mundo árabe hoje, eles ocupam uma área especial da ONU e, é claro, eles votam sempre contra Israel. Hoje, Israel ainda não está totalmente condenado e ter que entregar toda a sua terra para os árabes por causa do voto dos Estados Unidos na ONU. Porque todos os outros países também que têm a possibilidade de vetar qualquer lei na ONU, eles votam contra Israel. Só os Estados Unidos fica a favor de Israel e sempre os Estados Unidos vai embarreirando esses votos dos árabes e essas propostas de punição a Israel, né? É por isso também que existe uma possibilidade grande do anticristo surgir dos Estados Unidos, porque o anticristo surgindo ali, ele vai mudar o seu voto e automaticamente Israel estará condenado, né, numa série de leis que a ONU já criou contra Israel, já julgou e condenou Israel. E vamos lembrar que nesse mês agora de maio, a Alemanha ela se manifestou, tá bom, condenando o domínio que Israel tem sobre a região, né, de Samaria e até da Judeia. Então, quer dizer, Europa, mundo árabe, todos estão contra Israel. O comentário do livro também diz: observe a semelhança da profecia de Isaías com a descrição que Joel e o Apocalipse fazem da grande tribulação que se encerra com a batalha do Armagedon. Veja, Isaías 13, versículos 9 e 10. Eis que o dia de Yahvé vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela, porque as estrelas dos céus e os astros não deixarão brilhar sua luz. O sol se escurecerá ao nascer e a lua não fará resplandecer a sua luz. Isaías 13, versículos 9 e 10. Bom, Joel, apesar do livro dele estar depois do livro de Isaías, na ordem cronológica da nossa Bíblia, mas Joel ele profetizou antes de Isaías, tá bom? Joel profetizou ali cerca do ano 830 a.C., ok? E o Apocalipse também, ele descreve esses sinais no Sol e na Lua. Então, Joel, lá no ano 830, Isaías, aqui próximo do ano 720, e o Apocalipse, lá próximo do ano 90 da era cristã, todos eles trazem a mesma mensagem sobre sinais no Sol e na Lua. Quando Isaías profetizou, quem era o reino dominante no mundo? Eram os assírios. Os babilônios, nesse período, eles tinham sido dominados pelos assírios, tá bom? Era uma cidade que pagava tributo. A Assíria era o país mais poderoso. Apesar que, segundo a história, quem fundou a capital da Síria, que é Nínive, foi Nimrod.
que também foi o fundador da Babilônia. Mas isso aconteceu lá no ano 2100 a.C. Nós estamos aqui no ano 700. Então é cerca de 1.300, 1.400 anos de diferença. E, claro, esses povos se desenvolveram e surgiram muitas divisões entre eles. Quem fundou tanto Babel quanto Nínive foi Nimrod, tá bom? Um homem que saiu do Egito para dominar aquela região. E lembrando também que essa Babilônia, o culto elaborado pela Babilônia, ela existe até os nossos dias, tá bom? A Igreja Católica é a maior representante do culto babilônio, fundado por Nimrod e Semíramis. Por isso é que o Apocalipse chama a Igreja Católica de Babilônia, tá bom? De mãe das prostituições, porque ela é a herdeira desse culto da Babilônia com características cristãs. A prova disso é que Semíramis, mãe de Nimrod, a arqueologia, a história, tudo comprova. Ela se intitulou Mãe de Deus, para dizer que existe um originador de Deus, que Deus tem origem, a Mãe de Deus. E Maria é intitulada também Mãe de Deus, copiando, plagiando mesmo a Babilônia, tá ok? Bom, quando chega no capítulo 14 de Isaías, versículo 1, vou abrir aqui, Isaías capítulo 14, versículo 1, ele diz: peso da Babilônia que viu Isaías, filho de Amós. Então, quer dizer, Deus já começa a enviar uma mensagem contra a Babilônia, apesar dela não ser, nesse momento, o país dominante. Ela não era o país dominante, mas ela também vai ser punida, porque, desculpe, Isaías capítulo 14, versículo 1, porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. Essa profecia, ela cumpriu numa certa parte, um pouco depois de Isaías, porque Isaías profetizou no ano 700, no ano 605, e a tribo de Judá foi levada cativa para a Babilônia e voltou. Mas tudo que Isaías fala aqui é um momento tão glorioso que não se cumpriu naqueles dias. Só vai se cumprir no futuro, quando eles reconhecerem Jesus como Messias. O versículo 2 de Isaías 14 diz: e os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra de Yahvé, e cativarão aqueles que os cativaram e dominarão os seus opressores. Porque durante o reino do Messias, quem governará o mundo? Será Israel, sendo que será um governo justo, tá bom? Tanto babilônios, assírios como egípcios, eles queriam explorar os povos. Israel vai dominar os povos por quê? Porque os povos se juntam ao anticristo, invade Israel na batalha do Armagedon, Israel vence a batalha, claro, com a intervenção de Jesus Cristo, e assim eles se tornam dominadores do mundo. Mas pela profecia, o que eles farão? Eles não vão oprimir, mas na verdade eles vão ensinar a lei de Deus a todo mundo. O versículo 3 diz: e acontecerá que no dia em que Yahvé vier e dar-te descanso do teu trabalho e do teu tremor e da tua servidão com que te fizeram servir, então proferirás esse dito contra o rei da Babilônia e dirás: como cessou o opressor, a cidade dourada acabou. Então hoje a cidade da Babilônia, aquela antiga, já nem existe mais. Então essa profecia, ela pode estar se referindo ao Iraque, que é onde ficava a antiga Babilônia e de onde parte o exército do anticristo, onde está o rio Eufrates, que abre caminho para o exército do anticristo passar. E também a Babilônia apocalíptica, tá bom? Que é a Igreja Católica, que na história sempre trabalhou contra Israel e também vai trabalhar nos dias do anticristo. Vamos lembrar que o Papa, ele acabou de assinar, se vocês pesquisarem na internet,
uma aliança com o comunismo. O comunismo na China, ele pegou toda a Igreja Católica, ele dominou a Igreja Católica. Quem determina quem será o bispo, de que igreja será o governo, é o governo comunista. A doutrina que se prega é do governo comunista, tá bom? Inclusive colocando o atual líder chinês lá, né, como o mais importante líder religioso do mundo, e o Papa assinou um acordo com ele. Pode procurar Papa, assina acordo com a China, em que ali nós vemos a Babilônia apocalíptica se ligando ao comunismo. Vocês lembram aquela mulher que levou um tapinha do Papa? Por que ela segurou na roupa ali do Papa, né, com tanta ânsia, querendo falar com o Papa? Se você olhar na imagem, ela é uma chinesa. Foi feita leitura labial do que ela falou com o Papa. E ela exatamente estava criticando e pedindo ao Papa, né, que olhasse pelos chineses lá, porque, na verdade, o comunismo ele mata a crença em Deus. Por trás do comunismo está o ateísmo. Essa é a maior preocupação com o Brasil, porque os chineses, eles estão investindo, irmãos, estão investindo nos comunistas, tá bom? Principalmente parece que um eleito deles é o Ciro, tá bom? Mas eles querem colocar o comunismo no Brasil. E eu fico até preocupado, porque, na verdade, o comunismo sempre entrou através de uma guerra civil. E o Brasil está correndo o risco de ter uma guerra civil por tudo que está acontecendo. Isaías prossegue, olha, versículo 5. Já quebrantou Yahvé o bastão dos ímpios e o cetro dos dominadores. Então, ao falar dessa Babilônia, o profeta revela quem está por trás dela. É Satanás, é o ateísmo. E ele chega, então, em Satanás. Veja o versículo 12, olha. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Então, veja que Deus está falando da Babilônia e, ao mesmo tempo, fala de Satanás. Por quê? A Babilônia, a religião fundada por Semíramis e Nimrod, ela é um instrumento de Satanás no mundo. Podemos dizer hoje que é o maior instrumento de Satanás no mundo. Então, Deus passa a falar de Satanás. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda do lado do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Vamos só lembrar alguma coisa que o fundador da Babilônia disse. Nimrod, o historiador Flávio Joséfo, diz que Nimrod, ele anunciava a todos os povos que ele dominava, que ele dominou os semitas, né, que habitavam na Mesopotâmia, ele anunciava, olha, eu vou me vingar de Deus, eu vou vingar os nossos antepassados que Deus matou no dilúvio. E diz a história que a sua mãe, que era também sua mulher, tá ok? Semíramis era mãe e mulher de Nimrod. Quando Nimrod morreu, ela falou assim, olha, Nimrod não morreu, ele foi lutar contra Deus, tá bom? E eu sou a mãe de Deus, porque Nimrod é Deus. É essa doutrina que permanece no mundo até hoje, tá ok? Principalmente através da Igreja Católica.